Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa reflexão a respeito da vontade de Deus para as nossas vidas. E nós estamos pensando em vários princípios e métodos e formas, de como Deus revela a sua vontade para nós. E nós falamos no mês passado a respeito da vontade de Deus por meio da igreja. E hoje nós vamos conhecer a vontade de Deus através do reino de Deus. E nós estamos aprendendo a respeito dos caminhos do reino, do evangelho do reino que foi pregado por Jesus. Jesus, ele trouxe o evangelho do reino, os princípios e os propósitos de como o reino de Deus se manifesta na terra e também se manifesta em nossas vidas. Por isso, o que nós devemos esperar é manifestação do reino de Deus. O reino de Deus que traz paz, alegria e justiça para nós. É assim que o reino de Deus se manifesta. E dentro dos caminhos do reino, nós aprendemos através das parábolas de Jesus. As parábolas que Jesus usou para nos ensinar qual é o caminho para entrar no reino de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a parábola do grão de mostarda. Então, quais são os princípios e qual é a lição preciosa que a parábola do grão de mostarda pode nos ensinar sobre o caminho do reino. Mateus, capítulo 13, versículos 31 a 32, nos falam exatamente a respeito desta parábola. Então, vamos fazer a leitura. Jesus propôs uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou num campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando ela cresce, é maior de todas as hortaliças. E chega a ser uma árvore, de modo que até as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Então, nós temos aqui a parábola do grão de mostarda. E era assim que Jesus ia trazendo, então, os princípios do reino. Então, o que nós podemos aprender com a parábola do grão de mostarda? Então, considerando o tamanho do grão de mostarda, como o reino de Deus começa e como ele termina. É isso que essa parábola traz para nós também, que o reino de Deus, ele começa por um indivíduo tendo um relacionamento de amor íntimo, prático e real com o Senhor. E assim, entrando pela porta, entrando pelo caminho que é Jesus, ele então começa a fazer parte deste reino. Então, no reino de Deus começa por um indivíduo e termina com uma multidão de milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de cidadãos desse reino. Na nossa concepção, qual seria então o significado para nós e também como igreja dessa parábola? Então, para nós e como igreja, a importância de nós vivermos pelos princípios do reino e não pelos princípios do mundo, mas sim pelos princípios do reino de Deus que Jesus estabeleceu, ensinando os seus discípulos e aqueles que ouviam através das parábolas. Então, aqui ele está falando que tudo começa na minha vida. O reino pode se manifestar dentro e fora de mim, através do meu relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Embora muitas vezes nós, como um pequeno grão de mostarda, possamos nos sentir pequenos e insignificantes,
nós podemos encontrar esperança nessa história da semente de mostarda. Deus, ele pode tomar alguma coisa muito pequena, quase invisível, aparentemente insignificante e usá-la para produzir algo muito grande e encorajador. Existem algumas mudanças que você acha que Deus quer fazer em sua família, em sua vida, em sua igreja, em sua comunidade, em sua cidade, em seu país, neste mundo? Você muitas vezes pode se considerar sem influência, sem ter nenhum tipo de influência, por se sentir pequeno. Mas este princípio do grão de mostarda diz que Deus usa as coisas pequenas, quase invisíveis e insignificantes, para tornar elas relevantes, para fazer coisas do tamanho de Deus. Então, o que nós precisamos é ter coragem. Deus pode fazer qualquer coisa que Ele quiser através de uma pessoa que creia nele e também obedeça aos seus comandos. Será que você, sua igreja ou sua família se sente pequena demais para fazer alguma coisa do tamanho de Deus? Ele falou que nós faríamos coisas maiores que as que ele fez aqui na terra. O que parece impossível para o homem, diz ele, para Deus não é impossível. Mateus 19, 26. O que Deus pode fazer, como uma pessoa pequena como eu, como a sua pequena igreja, como a sua pequena comunidade, o que Ele pode fazer? Ele pode fazer coisas do tamanho dele. Basta que você, que sua família, que sua igreja, que sua comunidade seja submissa ao seu senhorio. E é através desta submissão e deste relacionamento de amor que Deus pode sim impactar e alcançar o mundo e tudo aquilo que está em nosso redor e transformar toda a situação para o louvor da sua glória. Entenda, um pequeno grão de mostarda quer dizer que se você tiver uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, Deus pode fazer grandes coisas e muitas pessoas vão glorificar a Deus. Que Deus possa abençoar você. E lembre, pode ser pequeno, insignificante, mas se você tiver fé e obedecer a Deus, Deus pode fazer coisas impossíveis acontecer na sua vida, na sua igreja, na sua comunidade. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a costa da manhã. E estamos estudando as parábolas do reino para entendermos o caminho do reino.